Cálculo da queda de tensão para um circuito trifásico com um ponto de utilização. Então está aqui um diagrama que mostra a entrada de energia, está representado por este quadrado aqui, né? Aqui tem o cabo das três fases, vermelho, branco e preto, e o azul é o cabo neutro, né? Então o vermelho está aqui, o branco, o preto e o azul. Seguindo a norma de cores, né, certinho, vermelho, branco e preto para as fases e azul claro para o neutro. Nesse caso aqui o S é a seção do fio, né? L é o comprimento e aqui o P representa a potência de algum equipamento, né? De algum consumidor de energia elétrica. Eu mudei a notação de tensão para ficar claro a derivação da expressão aqui. Então eu estou usando VAN, é a tensão fase neutro na entrada, né? Antes a gente estava usando V entrada. Mas essa notação aqui, ela não deixa claro qual é a tensão que está sendo referida, porque quando um sistema trifásico, a tensão pode ser a tensão fase neutro ou a tensão fase-fase. Em Santa Catarina, a tensão fase neutro é 220 volts, mas a tensão fase-fase é 380 volts. A tensão fase-fase é a tensão que existe entre um fio de fase e outro fio de fase. Ela é maior do que entre um fio de fase e o neutro, tá? Então eu coloquei aqui VAN para dizer que a tensão entre a fase A e o neutro N. Dessa forma eu posso derivar a expressão com menos problemas para compreensão do que está significando a variável. Então o VA maiúsculo N maiúsculo seria na carga. Então A maiúsculo, fase A, N, o neutro da carga. Então aqui eu vou usar a lei de Ohm no chamado circuito monofásico equivalente e o circuito monofásico referente à fase A. Aqui tem bastante coisa envolvida, mas não tem como eu explicar isso sem passar por circuitos elétricos. Então, para o aluno de instalações elétricas que tem uma formação mais de engenharia civil, estes detalhes talvez não sejam tão importantes sobre circuito monofásico equivalente e todos esses detalhes. Mas mesmo assim eu vou deixar aqui registrado, né, a derivação. Então aqui eu estou usando VAN, né, é a tensão na entrada, entre a fase A e o neutro. VAN é a tensão na carga da fase A e do neutro. Aí eu vou usar apenas a resistência de fase. Na derivação anterior, no caso monofásico, entrava aqui a resistência do neutro. Porém, aqui nós vamos supor um circuito equilibrado, então não tem corrente fluindo pelo neutro. A corrente flui entre as fases. Por isso vai entrar apenas RA. E aqui tem corrente, né? Então, R da fase, eu vou usar a potência trifásica do equipamento, porque é o seguinte, olha só, aqui tem P, mas também não ficou claro, né? O certo seria deixar bem claro que esse aqui é um P trifásico, é a potência total das três fases. Então, eu vou usar, como eu estou usando aqui o circuito monofásico equivalente, eu vou entrar com 1/3 da potência no cálculo da corrente da fase A. Então, ficou P trifásico dividido por 3, dividido por VAN, que é a tensão na carga. Então, aqui eu fiz aqui as substituições que eu já fiz no caso anterior. E finalmente eu chego nessa expressão, né, para o cálculo da seção do cabo. Aqui eu entrei com tensão fase neutro. Se eu quiser passar para tensão fase-fase, eu tenho que substituir a VAN é igual a VAB dividido por raiz de 3. Porque a tensão fase neutra ela é raiz de 3 vezes menor que a tensão fase-fase. Quando eu faço essa substituição, este ao quadrado aqui, ele vai multiplicar a raiz de 3 ao quadrado, vai virar um 3 e vai cortar com este 3 aqui. Por isso que vai ficar essa expressão aqui. Nesse caso aqui eu vou usar a tensão fase-fase. O livro do Kreder propõe esta expressão aqui. Eu não consegui chegar nessa expressão utilizando teoria de circuitos elétricos. Então eu lanço um desafio para você que está assistindo o vídeo, demonstre de onde vem essa expressão proposta pelo livro, porque ela está em contradição com a expressão que eu determinei
utilizando a teoria de circuitos elétricos, né? Então, fica o desafio aí para quem está assistindo o vídeo, demonstrar a expressão do livro que eu acredito estar incorreta.